Olá a todas, todos e todas, boa noite. Bom, estamos aqui ao vivo pelo canal do YouTube para começar um seminário regional da Rede Jubra. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é a Rede Jubra. A Rede Jubra, ela é a Associação Nacional, Rede de Pesquisadores e Pesquisadoras da Juventude Brasileira. Foi fundada em 14 de agosto de 2017, em Fortaleza, no estado do Ceará. É uma associação civil, sem fins lucrativos, sem distinção de sexo, credo religioso, político ou de nacionalidade, destinada a oportunizar as trocas e intercâmbios acadêmicos entre pesquisadores e pesquisadoras e também entre os diversos atores e atrizes que circulam com o tema da juventude, né? Que pesquisam o tema da juventude e atuam com o tema da juventude. Então, a Rede Jubra ela tem como principal objetivo estimular o diálogo e a interação entre esses pesquisadores, né, para sensibilizar a questão das temáticas relativas à juventude. Hoje, então, o Observatório da População Infanto-Juvenil, que está sediando este seminário regional da Rede Jubra, né, representando aqui a região Nordeste. O observatório é coordenado por mim, que sou Ilana Paiva, professora do Departamento de Psicologia da UFRN. Quem já segue aqui as redes de observatório já conhece um pouquinho do nosso trabalho. E o seminário hoje, então, ele é realizado em parceria de diversos grupos de pesquisa que compõem a Rede Jubra aqui da região Nordeste, tá? Hoje nós vamos conversar sobre os desafios da juventude com dois convidados, né? Uma convidada pesquisadora e um convidado pesquisador que são também participantes da Rede Jubra, fazem parte da história da Rede Jubra, que é a professora Jaileila de Araújo e o professor Assis Costa. Eu vou apresentar os dois, né? E imediatamente já passar a palavra para o professor Assis para ele começar a sua fala. Mas antes eu queria fazer alguns agradecimentos, agradecer à Rede Jubra, né, pela realização desse seminário, em especial a professora Lila e a professora Lúcia Isabel, que organizaram esse seminário de hoje. Agradecer também ao Gabriel, que está aqui nos bastidores, como sempre, né, nos ajudando nas transmissões aqui pelo canal do YouTube do Objuve. Bom, o professor Assis Costa, que vai conversar hoje com a gente, ele é professor dos Direitos Humanos, do curso de licenciatura em Etnodesenvolvimento da Faculdade de Etnodiversidade da Universidade Federal do Pará, do campus de Altamira, é professor do programa de pós-graduação em Direito e Desenvolvimento na Amazônia, da UFPA, doutor pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília, UNB, mestre pelo programa de pós-graduação em Direito da UFPA e bacharel em Direito pela UFPA. Além disso, Assis realizou doutorado sanduíche no programa de pós-grado em Antropologia e História da Escola Nacional de Antropologia e História, no México, e é membro fundador e secretário de articulação do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais, do IPDMS, coordenador, né, junto comigo, eu tenho a honra de coordenar junto com o Assis e o professor Márcio Berclaz, o grupo temático Direitos, Infâncias e Juventudes. Existe aí mais um extenso currículo do professor Assis, que aí eu deixo ele à vontade para complementar a sua apresentação, né? Já passo a palavra para o Assis para ele realizar a sua fala e em seguida apresento e introduzo a professora Jaileila. Então, Assis, seja muito bem-vindo. Queria agradecer muitíssimo a sua disponibilidade aqui hoje com a gente. Fica à vontade, tá, para fazer a sua fala. Obrigado, Ilana. Obrigado pelo convite. Obrigado também aos membros da Rede Jubra pela parceria e pela possibilidade de estar dialogando aqui, dando continuidade às nossas reflexões conjuntas e eu diria que a construção dessa rede, né, que é uma construção dinâmica, uma construção contemporânea, uma construção
que precisa cada vez mais estar na ordem do dia das nossas reflexões. Eu acho que, só fazer uma correção aqui, eu fui secretário de articulação do IPDMS, já não sou mais secretário de articulação, só estou assim, entre aspas, né, na coordenação com você, com o Márcio, né, do nosso grupo temático, Direitos, Infâncias e Juventude, né, que muito me alegra a gente poder estar agora com uma certa continuidade das nossas discussões por lá. Bem, acho que o tema que me foi proposto hoje é um tema assim, bem desafiante pelo seu próprio título, né? Acho que essa dimensão dos desafios das juventudes brasileiras num período de pandemia, num período de crise sanitária, política, econômica, social, enfim, crise societária no sentido mais amplo, né, que a gente está vivendo e ainda não passamos, né, estamos no meio do olho do furacão ainda, é uma reflexão muito voltada, eu diria, para tentar entender o que essa juventude, numa perspectiva plural, né, estão colocando aí de reflexões, de denúncias, ou de gritos, ou enfim, de alguma forma tentando apontar caminhos para que a gente possa, enquanto pesquisadores e pesquisadoras, buscar, né, tanto fazer essa produção de conhecimento, quanto também esse compromisso, né, de contribuir, de colaborar, de trazer retornos, né, de trazer aí, de alguma forma, alguma contribuição, né, para a melhoria das situações de vida, ou minimamente para que a gente possa construir juntos cenários de luta, né, para a conquista de direitos. Eu digo isso porque eu fiquei me perguntando muito qual era eu quero fazer duas abordagens. Uma é pensar os desafios para a juventude, e o outro é pensar o papel, né, da rede de pesquisadoras e pesquisadores, que eu acho que são duas coisas que se conectam, mas que precisam ter reflexões distintas. E queria pensar, e aí pensei em fazer essa análise a partir de um dado concreto, quer dizer, não propriamente somente a partir das minhas pesquisas, mas porque eu trabalho muito com juventudes indígenas, né, e eu acho que é um tema fundamental. Eu vou trazer aqui um pouco das observações, mas queria trazer muito uma abordagem geral a partir de um relatório que saiu relativamente há pouco tempo, né, que é o relatório Juventudes e a Pandemia de Coronavírus, que foi publicado pelo Conselho Nacional da Juventude, o CONJUVE, em maio desse ano. Eles fizeram uma primeira pesquisa ano passado, em abril do ano passado, com 34 mil jovens, e esse ano eles fizeram uma pesquisa maior, mais ampla, com 68 mil jovens, e acho que esse relatório traz aí alguns panoramas, tanto para a gente pensar os próximos passos da pesquisa, quanto para a gente pensar enfim, a atuação do Estado, da sociedade, as condições de vida das juventudes que esse relatório trouxe, né? E eu queria só apontar algumas coisas, são muitas questões, ele está disponível no site do Conjuve, ele está disponível para acesso público, eu acho que tem algumas coisas interessantes assim, para a gente poder refletir sobre o relatório, né? Acho que a primeira coisa que talvez seja a mais impactante, por assim dizer, mas não é impactante no sentido a gente já sabia desse cenário, mas não sabia da sua dimensão estatística, por assim dizer, né, é que os jovens que participaram através de questionários, através de oficinas, tudo online, né, questionários online, oficinas online, né, os jovens colocaram 65% deles, quando foi perguntado, né, quais os efeitos da pandemia para a sua saúde. 65% disse que teve um agravamento das situações de ansiedade. Isso tem um recorte ainda maior com relação a mulheres, que é 67%. 56% uso exagerado de redes sociais. 51% exaustão ou cansaço constante, né, e uma faixa de 9%, quase 10% em relação às mulheres, que é a automutilação e os pensamentos suicidas, né? Então, essa dimensão da saúde mental é uma dimensão que, quando a gente vai ler o relatório todo, a gente vai ver que isso tem impactos na educação, impactos no trabalho, né? Os impactos vão sendo dimensionados para todos esses âmbitos, né? E, de alguma forma, a saúde mental está
percorrendo todos esses cenários de impactos, né, que o relatório traz e que também não são apontados no relatório, né, mas eu acho que esse ponto da saúde mental, e aí, Luana, por ser psicóloga, por atuar no campo de maneira mais especializada, pode trazer outros aportes, mas essa dimensão da saúde mental, da saúde socioemocional, é uma dimensão que está na ordem do dia para a gente pensar tanto o que hoje as juventudes estão vivendo, né, durante a pandemia, como também o pós-pandemia, né, como a gente vai lidar com isso, como as escolas, agora na retomada das aulas presenciais ou híbridas, eu falo escola, mas também penso nas universidades, como é que vão lidar com esses cenários, que políticas vão ser oferecidas, que apoio especializado vai ser oferecido, né, para que a gente possa, de fato, responder a essa demanda enorme que está sendo colocada aqui. Quer dizer, quando a gente pensa 65%, né, é quase de 68 mil, né, é quase 50 mil pessoas, 50 e tantas mil pessoas que demonstram que tem aí um impacto ou alguma forma de prejuízo à sua saúde mental devido a todos esses cenários de incertezas, cenários de sofrimento, de perdas, e que as juventudes estão vivendo, né, e que, evidentemente, todos nós estamos vivendo, né, mas aqui pensando muito fortemente, né, em como isso traz uma dimensão específica para o contexto da juventude. Evidentemente, esse é um relatório que pensa muito contextos gerais, né, apesar de que faz um recorte de mulheres, de negritude, né, mas basicamente é um relatório que vai apontar questões sobre o impacto da pandemia para a saúde da juventude, né, as dimensões de trabalho e de educação, né, uma série de outros recortes que talvez pensasse, mas outras juventudes, né, não foram englobadas nesse relatório. Por exemplo, a dimensão das juventudes indígenas, ela aparece somente num único momento, quando vai se definir qual é o recorte racial das pessoas que responderam esse relatório. Mas depois, as juventudes indígenas são um pouco que invisibilizadas na dimensão das juventudes rurais, como é trabalhado no relatório, que não aparece as juventudes indígenas. Pensando também as juventudes LGBTIA+, a outras juventudes com deficiência, enfim. Esses cenários acabam não aparecendo, assim como outros temas, como os temas da violência, da criminalização, do lazer, da mobilidade, do consumo, né, que são temas que poderiam ter alguma abordagem dentro desse contexto mais geral, mas houve uma priorização para esses três temas que eu comentei antes: saúde, educação e trabalho. Mas já traz aí uma série de observações que me parecem importantes, né, e evidentemente eu queria mostrar um pouco, acho que uns 3 itens desse relatório, só poder apontar alguns cenários que são muito gritantes para essa agenda de pesquisa. Um deles é esse da saúde mental, né, que a gente tem visto e que os jovens apontam de maneira muito, muito gritante, né. Um outro tema que está muito colocado nesse relatório é a questão dos jovens que não trabalham e que não têm renda, chamados jovens nem-nem. Né? Há uma dimensão, eu diria, muito interessante, que não é somente apontar, como o relatório aponta, que 44% dos jovens que não têm nem trabalham, nem têm estudos, eles tiveram alguma renda ao longo ou alguma atividade remunerada ao longo desse período de pandemia, né? E também boa parte desses trabalhos que eles desenvolveram, mesmo que hoje não estejam trabalhando, boa parte desse trabalho que eles desenvolveram, 23%, eram através de bicos, através de atividades pontuais, né? Mas eu acho que tem uma dimensão aqui muito gritante, que antes da pandemia, a proporção de desempregados ou de jovens em situações de subemprego já era o dobro da taxa média da população brasileira. E depois da pandemia se manteve, e nós tivemos um crescimento acentuado. Hoje bateu 14 milhões de pessoas com desemprego e que não estão procurando emprego, ou que não estão procurando emprego, né? Desemprego, ou que estão procurando ou não emprego, mas a taxa de desemprego ou de subemprego para a juventude é o dobro, continua sendo o dobro da taxa média brasileira. E isso ganha uma proporção ainda maior se você pensa a juventude negra, por exemplo, ou as mulheres jovens negras, né? E aí você começa a fazer recortes interseccionais que o relatório não traz, né? Mas que certamente vão mostrar que há gargalos ainda maior de desigualdade social para as juventudes que, de certo modo, apresentam as suas demandas nesse relatório, né? E que eu acho outro tema
muito relevante de ser trabalhado e de se pensar como é colocado nessa dimensão da pesquisa, que os jovens, e essa é uma coisa muito interessante de ser refletida aqui, 56% dos jovens entendem que querem ter alguma forma de emprego através de serviço público, através de contratação de carteira de trabalho, né? Uma parcela pequena que vai na linha do empreendedorismo. E eu digo isso por quê? Porque quando a gente vai analisar, por exemplo, as políticas que estão hoje apresentadas pela Secretaria Nacional de Juventude, ou mesmo políticas em termos estaduais e municipais, são políticas muito voltadas para o empreendedorismo. Por exemplo, há um programa chamado Programa Horizonte, que é um programa da Secretaria Nacional de Juventude, a SNJ, que tem um foco muito de empreendedorismo. E essa pesquisa mostra o contrário, que os jovens querem ter condições de acesso ao mercado de trabalho, melhores condições de acesso ao mercado de trabalho, ações afirmativas para isso, talvez através de uma reformulação do jovem aprendiz, através de outras possibilidades de engajamento para o primeiro emprego, mas não voltado para a flexibilização ou para a precarização ainda maior das suas condições de trabalho, como foram as tentativas que ainda hoje está em discussão no Congresso Nacional, da carteira verde e amarela e outras perspectivas de flexibilizar, de garantir esse acesso da juventude ao mercado de trabalho, mas através de uma flexibilização de direitos, que é evidentemente aquilo que não se deve fazer, porque aí você acaba precarizando ainda mais as condições laborais da juventude, com o argumento de que assim você consegue ter uma maior inserção de jovens no mercado de trabalho. Não é essa a linha que o relatório parece indicar, e as demandas que estão colocadas ali são demandas, evidentemente, para se pensar melhores condições de acesso ao mercado de trabalho, mas com garantia de direitos. Um terceiro e último ponto, que eu acho, e aí dentro dessa linha de educação ainda, eu vou deixar o terceiro para depois, mas acho muito relevante o ponto de... não, na verdade... o terceiro ponto já é sobre educação, desculpa. Essa linha de trabalho, são linhas que têm aí uma série de demandas, inclusive para novos tipos de trabalho, e aí me pareceu interessante pensar nesses novos tipos de trabalho, e um pouco o quanto, de certo modo, talvez a pandemia tenha acirrado algumas linhas de perspectivas de trabalho que antes não eram tão evidentes, pelo menos para a gente como pesquisadores e pesquisadoras. Por exemplo, a Central Única das Favelas fez uma pesquisa, está fazendo, na verdade, uma pesquisa, acabou de lançar uma pesquisa e está fazendo uma série de eventos em São Paulo para poder desenvolver atividades de formação para gamers, que são os profissionais de jogos de videogame. E mostrou que isso é muito interessante. Nas favelas de São Paulo, a maior parte dos jovens hoje querem ser profissionais de videogame, de jogos eletrônicos, muito mais do que profissionais de futebol. Então, aquela ideia de que, enfim, o futuro se vê muito mais como um futuro jogando futebol, isso já é algo que essas juventudes as gerações mais atuais, projetam muito mais em outros recortes de trabalho, mas, evidentemente, pensar até que ponto isso é possível, e quais condições são dadas. Mas esses são cenários que estão colocados nessa pesquisa também. E um terceiro cenário que está colocado, quer dizer, eu falei de saúde, falei de trabalho e agora educação, que é o cenário da questão da volta às aulas, que está todo mundo nessa reflexão e nessas incertezas, tentando construir ferramentas metodológicas, sanitárias, para poder garantir essa volta às aulas presenciais. Na pesquisa, 50% dos jovens que participaram da pesquisa dizem que não se sentem seguros para a volta às aulas. 57% entendem que, enquanto durar a pandemia, deve ser 100% remoto, e 54% entendem que, quando a pandemia acabar, devem voltar para o sistema presencial. Mas o mais interessante é que, e acho que vocês viram isso, 73% dos jovens que participaram da primeira edição da pesquisa não se inscreveram no Enem, no Exame Nacional de Educação do Ensino Médio. E 26% dos jovens que foram entrevistados esse ano dizem que vão se inscrever no Enem, ou seja, quase uma proporção igual. Então, isso tem muito uma justificativa de que eles entendem que não estão conseguindo um bom desempenho nos estudos, mas isso talvez não seja a única explicação
para essa baixa adesão ao Enem, ou a questão também sanitária, né? Há talvez uma desilusão com a educação que tenha se acirrado e que a gente precisa entender mais esses motivos, entender mais as formas de tentar recuperar esse encantamento com a educação, que eu acho que o estudo só apontou sem conseguir aprofundar muito, digamos assim, os efeitos psicológicos que a pandemia gerou em relação ao próprio horizonte de ter uma formação educacional, né, e que parece que isso tem algumas discussões que precisam ser ainda aprofundadas, né? Dentro dessas 3 perspectivas, eu acho que tem aí cenários interessantes de reflexão, como agendas de pesquisa, para a gente poder aprofundar mais, mas volto a dizer, né, acho que faltou aí uma série de reflexões sobre algumas dimensões identitárias mais específicas da juventude, que acaba que a pesquisa não trouxe. Eu, propriamente, trabalho muito com a dimensão das juventudes indígenas e tenho visto muito algumas questões que estão muito da ordem do dia dessas juventudes, algumas delas voltadas para a educação, né? A partir de semana que vem, por exemplo, vai ocorrer em Brasília um Fórum Nacional da Educação Superior Indígena e Quilombola, onde as juventudes indígenas, juventudes quilombolas, estudantes indígenas, estudantes quilombolas vão se reunir para fazer uma articulação, uma reflexão coletiva e pensar uma forma de estratégia de pressão junto ao Ministério da Educação para a garantia da permanência estudantil nas universidades, a questão da bolsa permanência, a questão da quantidade de vagas que é muito menor do que a quantidade de demanda para acesso a essa bolsa permanência e o quanto isso gera uma vulnerabilização econômica que vai resultar em evasão universitária, que vai resultar em dificuldades para a permanência de estudantes que hoje, né, pelo último censo no ensino superior, em 2019, só de estudantes indígenas nas universidades, nós temos 60 mil estudantes indígenas, ou seja, uma proporção muito grande de estudantes representando os povos indígenas, né, e que a boa parte deles que precisam desse acesso, eu diria quase a 100% precisam de acesso dessa bolsa, e é uma discussão que permanentemente, desde que ela foi criada, permanentemente está em disputa para que se possa garantir a expansão, a melhoria dos valores que são ofertados dessas bolsas, né? Mas também uma outra dimensão é que, conectando com essa discussão do relatório, um dos pontos que também tem sido colocado pelos jovens que eu tenho dialogado é o ponto da saúde mental, né? E aí não é propriamente voltado para somente os impactos das perdas de familiares, das perdas dos mais velhos, e o quanto essas perdas trazem uma série de impactos de transmissão intergeracional do conhecimento dentro das comunidades, mas é também o impacto da insegurança territorial, do aumento do desmatamento, do aumento das invasões dos territórios, da ameaça de morte, né? E isso traz e do avanço também de religiões, sobretudo neopentecostais, em territórios indígenas, que traz uma série de impactos e conflitos e de danos psicológicos a esses jovens, que vão resultar também no acirramento das situações de automutilação e de tentativa ou de ocorrência de suicídios. Isso são dados que a gente já tem apontado de conversas com jovens indígenas, sobretudo no estado do Pará, que é onde agora me concentro mais nas pesquisas, mas antes disso a nível nacional, antes da pandemia, mas agora na pandemia esse cenário é muito gritante, né? E, evidentemente, também pensando em como a gente pode trazer alguma forma de visibilidade desses cenários e mostrar também a resistência, a resiliência desses jovens indígenas, passando por esses processos, né, superando esses processos e dando, muitas vezes, com a linha de frente dos serviços de saúde. Boa parte dos profissionais de saúde que hoje estão na linha de frente da política de saúde indígena são jovens indígenas formados nas universidades e que estão agora atuando nessa linha de frente do enfrentamento da pandemia, muitas vezes sem condições de equipamentos individuais de proteção, sem condições de conseguir desenvolver o seu trabalho laboral de maneira adequada. Esses são recortes assim muito, eu diria, muito gerais, mas tentando focar algumas questões que eu acho que podem servir como agendas de pesquisa e que são, evidentemente, desafios que estão colocados para o período da pandemia, né, mas que são desafios que, enfim, talvez a gente possa aprofundar no diálogo também com relação a Jaiweila e também com a Ilana, né? Eu queria apontar, e aí para poder encerrar minha fala, eu queria apontar algumas questões para poder refletir sobre o papel
dessa rede de professores e professoras, né, que eu acho que é uma rede, tanto o Jubra, né, quanto o nosso grupo temático do MS, quanto outros grupos de pesquisa ou redes de pesquisadores e pesquisadoras que se propõem a fazer pesquisas com, para a juventude, né, acho que é muito importante que a gente possa refletir de maneira permanente, né, como é que a gente está desenvolvendo esse percurso, né, problematizar a nossa própria atuação com esses jovens, as metodologias que a gente vem desenvolvendo, enfim. Eu acho que tem alguns cenários, eu vinha refletindo sobre algumas coisas que eu queria apontar aqui. Né, o primeiro é essa dimensão que eu acho que, aproveitando o gancho do relatório, né, mas aproveitando muito o gancho das pesquisas que já vem desenvolvendo e que, evidentemente, com Jair Leila, certamente Luana vão trazer essas questões, mas cada vez mais necessário desenvolver pesquisas que façam sentido e deem retornos às juventudes, né, e às suas demandas a partir das suas especificidades. Né? Então, essa dimensão de uma pesquisa colaborativa, né, de uma pesquisa horizontal, de uma pesquisa ação, de uma pesquisa participante, né, ou seja, uma pesquisa que traz um engajamento ativo, né, dos jovens como sujeitos de conhecimento, mas também que comprometa a pesquisa a devolver ou a contribuir com as suas demandas, com os cenários de lutas. Né, acho que isso são questões fundamentais para a gente poder, de fato, ter um horizonte ético, né, e um horizonte de comprometimento político, tanto de nós, pesquisadores, quanto também do produto, né, da pesquisa em si. Né, e, junto com isso, levar em consideração essas diversidades das juventudes nas pesquisas. Eu acho que cenários como esse do relatório que o Conjuve produziu são cenários interessantes, mas que acabam invisibilizando outros recortes dentais de juventudes que não são trabalhar de maneira a tentar pensar as suas demandas específicas, como a juventude LGBTIA+, como as juventudes indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as pessoas com deficiência, enfim, a gente vai ampliando esse campo da diversidade para a gente pensar quem são esses outros jovens que não têm tanta visibilidade das suas demandas, visibilidade das suas vozes, das suas articulações, das suas interações sociais, e que também é preciso ter, de certo modo, um comprometimento de pesquisa e de apontar essas dinâmicas, apontar essas demandas, apontar o que uma pesquisa pode se fazer de maneira a contribuir com essas diversidades. Estabelecer um diálogo permanente com movimentos juvenis. Isso faz parte dessa ideia da pesquisa colaborativa, pesquisa-ação. Movimentos juvenis, tanto a nível municipal, estadual, ou nacional, ou internacional. Né? Existem muitos movimentos juvenis das suas mais diversas matizes, estudantis, de políticas, em termos de política partidário, LGBTI+. Por exemplo, agora eu trabalho muito, tenho feito muito pesquisa com um campo de juventudes indígenas, que é as juventudes indígenas LGBTIA+, né, e aí tem um movimento específico das juventudes indígenas do coletivo Tiquira, que tem feito uma série de discussões interessantíssimas e proposições para dentro e para fora do movimento indígena, e eu acho que é um cenário que me parece interessante também de continuar acompanhando e pensar articulações também de contribuições. Uma outra questão, problematizar a importância da construção de institucionalidades para lidar com as demandas de juventudes. Eu acho que é uma questão que durante o doutorado eu me debrucei muito, que eu continuo a me debruçar depois do doutorado, que é uma discussão de que as juventudes indígenas, as juventudes no sentido geral, não somente indígenas, elas muito tardiamente se tornaram sujeito de direitos. Né? Se a gente for pensar só a partir de 2005, quando você tem a implantação tanto do Conjuve, Conselho Nacional de Juventude, a Secretaria Nacional de Juventude, né, e uma primeira iniciativa de uma política pública universal no Brasil, que foi o ProJovem, só a partir de 2005 que você tem, de fato, o Estado se debruçando de maneira mais específica para criar institucionalidades, ou seja, estruturas internas para poder lidar com a participação, com a incidência política dos jovens e para que isso resulte em políticas públicas específicas para a juventude. Se a gente for pensar que, para as crianças, esse cenário é bem anterior, né? Ele é um cenário que vem aí
de 1927, se a gente for pensar a partir do primeiro código, até então em Código dos Menores, 1927, depois, em 79, outro código também, outro instituto de direitos importante, mas ao longo de 27 até hoje, várias políticas foram pensadas para as infâncias no Brasil, para as juventudes é muito tardio, né? E ainda hoje, né, é muito pouco capilarizado as políticas de juventude no Brasil, né? Você tem muito poucos conselhos municipais de juventude, você não tem ainda até hoje um plano nacional de juventude, né, que possa balizar um plano estadual e planos municipais de juventude. Você tem pouquíssimas políticas a nível nacional. Se você for hoje no site da Secretaria Nacional de Juventude, você vai ver 4, 5 políticas que existem para a juventude. Isso é muito pouco, e comparado com crianças, é ínfimo, né, comparado ao número de políticas para as crianças. Né? Então é preciso pensar, e é uma reflexão enquanto uma agenda de discussão, como nós conseguimos construir institucionalidades, né, que sejam institucionalidades democráticas, né, porque hoje a gente está vivendo um tempo de restrição máxima da participação da sociedade civil nos espaços de tomada de decisão sobre políticas públicas, como os conselhos, como as secretarias, enfim, que sejam democráticas, né, e que também sejam permanentemente construídas de maneira a planejar essa política, planejar essas intervenções a longo prazo, né, e não somente no imediatismo do curto prazo, porque evidentemente é preciso pensar a pandemia, mas é preciso pensar o pós-pandemia desde hoje, né, para que a gente não tenha que, né, só atuar nesse apagar incêndios quando o pós-pandemia ocorrer. Evidentemente, falando de pandemia, é necessário ampliar ainda mais a pesquisa sobre os efeitos da pandemia nas juventudes, né, e durante a pandemia e depois da pandemia, respeitando também as suas diversidades, tentando construir pesquisas que pensem, né, os impactos de maneira a dimensionar essas diversidades e essas adversidades que essa diversidade das juventudes passam dentro do contexto da pandemia. É preciso problematizar, e acho que isso a Ilana tem feito conosco. Ano passado a gente fez uma live só sobre isso. É preciso problematizar muito as metodologias de pesquisa em tempos de pandemia, né? E quais são os novos desafios, né, de se fazer pesquisas com as juventudes em tempos de pandemia, desafios sanitários, né, desafios aí de questões éticas, né, desafios metodológicos, sobretudo, de como construir ferramentas metodológicas para desenvolver pesquisas em períodos de pandemia em que o distanciamento social ainda é fundamental, né, em que a gente não consegue ter um contato presencial com a maior parte dos jovens, ou mesmo quando ter esse contato, eu diria que é dar conta desse nosso lado de pesquisador, e aqui falando muito para nós, enquanto pesquisador e pesquisadora, quer dizer, dar conta desse nosso lado de pesquisador e pesquisadora sem desconsiderar que a gente é um ser humano mais completo, né, e que tem uma série de relações afetivas, enquanto rede, né, que a gente precisa também estar dialogando. Né, pensar naquela lógica de quem cuida dos cuidadores, que é um pouco também de como é que a gente vai desenvolver esse nosso lado humano, né, que também está sendo muito afetado durante o lado humano do pesquisador, da pesquisadora, que também está sendo muito afetado por esse cenário de pandemia. Né, e, junto com isso, para poder encerrar mesmo, é a dimensão de criar estratégias de comunicação das nossas pesquisas, e aí comunicação tanto no sentido de continuar a refletir sobre uma linguagem para as pesquisas terem um acesso, terem uma comunicação, terem uma inteligibilidade com a juventude nas suas mais variadas diversidades, mas também linguagens que tenham uma eficácia de incidência política, né, nos tomadores de decisão, né, ou seja, nos gestores públicos, no Estado de maneira geral, né, para que, de fato, a gente consiga ter uma eficácia, né, também do impacto dessas... Quando essas pesquisas demandam também uma responsabilização do Estado ou da sociedade para uma mudança de cenário de intervenção, de política pública para com esses jovens e esses jovens no sentido geral. Então, essas são reflexões no sentido de pensar o papel da rede, mas muito também de pensar como é que a gente vai construir essa agenda de desenvolver uma rede de pesquisa, né, e, evidentemente, pensar todas essas complexidades que envolvem tanto fazer pesquisa quanto as pessoas, os seres humanos
que estão desenvolvendo as pesquisas, sejam eles aqueles que desenvolvem a pesquisa ou aqueles que interagem no nosso campo de pesquisa, né? E essas são questões que eu diria que ficam para uma reflexão, para um debate. Desculpe se passei um pouco, Ilana, do horário, mas eu queria realmente deixar aí algumas reflexões abertas, alguns caminhos, alguns horizontes de discussão, para que a gente possa aprofundar no diálogo, para que a gente possa continuar a refletir, né, porque certamente são questões e são preocupações, né, que eu tenho me colocado ao longo desses mais de um ano de pandemia, né, e antes da pandemia também, já venho com algumas dessas reflexões, né, para que a gente possa socializar e aí ampliar o debate, né, e certamente isso tem algumas ressonâncias para a rede de pesquisadores e pesquisadoras que o Jubra propõe, né, e que, evidentemente, a gente tem no sentido de pensar também esse lado das contribuições e do diálogo, né, que a gente está desenvolvendo com os jovens nas suas mais variadas matizes identitárias. É isso, pessoal. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de fazer essas reflexões aqui abertas, e fico para a gente poder dialogar depois com as suas observações, Ilana, também com a Jaileila, também com as pessoas que nos acompanham. Sim, sempre é muito bom te ouvir. Acho que você tocou em pontos fundamentais, né, nos principais desafios realmente que a juventude tem enfrentado no contexto atual, nesse contexto tão difícil, né, político e de pandemia, de crise política e crise sanitária, e como esses desafios refletem numa agenda necessária e urgente, né, para a pesquisa no campo das juventudes. E aí você traz essa agenda pensando exatamente naqueles jovens mais vulnerabilizados, que muitas vezes são invisibilizados por esses relatórios, por esses dados, né? E aí eu acho extremamente importante a gente pensar, a partir do que você traz, como realizar pesquisas que pensem esses efeitos da pandemia, justamente para esses jovens que são mais invisibilizados, né? E que têm mais dificuldade de acesso a políticas públicas que já estão tão atacadas e defasadas. Acho que a gente continua dialogando. Quem quiser também dialogar no chat, fiquem à vontade. Para quem está chegando agora, eu queria só reforçar que este evento, né, que vai ficar gravado aqui no canal do YouTube do Objuve, é uma promoção da Rede Jubra, da seção Norte-Nordeste, né, que se uniu aqui para realizar esse seminário regional. E uma realização de 3 grupos de pesquisa que se organizaram para conversar sobre essa temática aqui hoje, o Objuve, né, que vocês estão acompanhando aqui no nosso canal, o GEP-Juve, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Juventudes, e o NUPEC, que é o Núcleo de Pesquisa sobre Crianças, Adolescentes e Jovens. Então, para deixar aqui o convite para que vocês sigam também as redes, Assis falou da importância da comunicação, né, das nossas pesquisas, da divulgação dessas pesquisas, da utilização dessas ferramentas. Então, quem quiser seguir as redes da Rede Jubra e dos nossos grupos de pesquisa, fica aqui o convite. Eu vou, então, apresentar a professora Jaileila. Espera aí, gente. A professora Jaileila de Araújo Menezes, ela possui graduação em curso de Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez um estágio de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Ceará e atualmente é professora associada da Universidade Federal de Pernambuco, vinculada ao Departamento de Psicologia e Orientações Educacionais do Centro de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. A Jaileila é pesquisadora vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Poder, Cultura e Práticas Coletivas, membro da Rede Jubra, coordena o GT Juventude e Pesquisas Participativas, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. E aí também já queria agradecer enormemente a Jaileila por estar aqui junto com o professor Assis para compartilhar das suas reflexões sobre os desafios da juventude e a pesquisa nesse campo. Jaileila, muito bem-vinda, fica à vontade. Então, obrigada, boa noite a todos e todas, né? Eu espero que dê tudo certo, porque minha internet, né, essas coisas dos desafios da pandemia e do online, né? Hoje ela está oscilando, mas, bom,
Estou na torcida aqui para que tudo flua. Então, eu quero saudar a todos da Rede Jubra, ao Conselho Diretor, às diretorias regionais, ao Conselho Científico da Rede e a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Eu vou me apresentar também como uma mulher adulta, né, uma audiodescrição, uma mulher adulta, negra, de pele clara, meu cabelo está preso, eu estou usando uma tiara, uso óculos, estou com uma camisa verde. Atrás de mim tem um cenário, parede laranja e um quadro. Foi o melhor lugar de conexão hoje que eu consegui. Bom, gente, o tema, né, é um tema assim, muito desafiador, né? Muita responsabilidade, é um tema quente. E aí eu resolvi escrever algumas coisas sobre ele, para compartilhar com vocês, né? Como é que esse tema me afeta. Eu vou ler da forma, né, o mais interativa possível, porque eu escrevi pensando na leitura também, né? Para que seja uma leitura que convide para a conversa. Então, eu escrevo aqui de Recife, hoje no dia 30 de setembro de 2021. Esse tema é grande e em si é desafiador, então eu vou buscar uma forma muito específica de falar sobre ele, de como ele me toca e me provoca. E o ponto de partida é a nossa experiência comum, mas não igual, do trauma aberto pela pandemia Covid-19. Há 1 ano e meio, aproximadamente 547 dias, convivemos com as notícias sobre o vírus, suas mutações, a cifra de óbitos que hoje passa de 595 mil. Temos também notícias de avanços e retrocessos da vacinação, alguns registros de comemorações, algumas irreverências registradas, que concorrem com imagens também de filas quilométricas causadas pela falta de cuidado com a vida. Ainda são dias muito difíceis, mas quando olhamos para trás, algum alívio pode nos habitar, por termos atravessado a fase de medida restritiva mais rígida de confinamento, ou os que de alguma forma puderam usufruir dessa proteção. A retomada gradativa de algumas atividades traz-nos a certeza de que a vida não é mais a mesma, e a tarefa diária é de sobrevivermos e reconstruirmos nossos investimentos individuais, coletivos, comunitários. O esgarçamento de nosso tecido social antecede a pandemia, e nós bem sabemos disso. A gestão perversa, genocida, cínica da pandemia em nosso país fez doer ainda mais feridas já abertas nele, como nos diz Grada Quilomba, a ferida da colonização ou a ferida colonial. Nesse tecido social, quero destacar o fio muito específico do ensino superior, do papel da ciência e a formação de pessoas pesquisadoras. Como professora em contexto de universidade pública, escuto várias queixas dos estudantes, cansados, sobrecarregados, em sofrimento psíquico. Os ataques à universidade já nos tiravam o fôlego, e em suas dimensões mais radicais, ele já golpeava a possibilidade de que jovens estudantes, principalmente os que dependem da política de assistência estudantil, pudessem prosseguir em seu percurso formativo. Com a pandemia, o golpe nos projetos de vida da juventude universitária, em condições mais precarizadas, está sendo severo. Distanciados fisicamente do cotidiano universitário e de seus equipamentos vitais, a biblioteca, o restaurante universitário, a residência universitária, os e as jovens pertencentes a grupos sociais historicamente apartados do ensino superior experienciam efeitos desterradores do isolamento social. É sim de tirar o chão.
A retomada das aulas online anunciavam algum restabelecimento de vínculos, o reencontro com colegas, docentes, técnicos, enfim, uma certa retomada da vida universitária. Mas já nos primeiros encontros, como professora, observei uma grande evasão em sala de aula. Onde estão os estudantes? O dado da visível evasão dos bancos universitários revela alguns efeitos sociais da pandemia e a irritação da ferida que é a desigualdade social em nosso país. Dificuldade de acesso a equipamentos eletrônicos para o acompanhamento das aulas online, desigualdades de acesso à internet, sobrecarga de trabalho para as mulheres jovens, estudantes e mães, aumento da precariedade existencial para grupo de jovens negros, pobres, indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência. E o que isso tudo tem a ver com uma rede de pessoas pesquisadoras da juventude brasileira? Na condição hoje de pesquisadora, rememoro meu processo formativo e as oportunidades que tive de ir me construindo pesquisadora em universidades públicas brasileiras. A formação de uma pesquisadora solicita vários tipos de oportunidades e investimentos. Acessar o que comumente chamávamos de uma boa graduação, boas condições e oportunidades para vivenciar o ensino, a pesquisa, a extensão e acrescento também a participação política proporcionada na universidade. Estudar com os pares, frequentar os famosos grupos de estudo, usufruir do direito de oportunidades com incentivo simbólico e material para participarmos de congressos, de seminários. Há que se ter condições de investimento para a formação e o exercício da função pesquisadora. Função pesquisador. Precisa ser viável tornar-se e manter-se nessa função, que requer alguns investimentos, e eu vou citar aqui pelo menos 4. Um plano de investimento financeiro, né, um financiamento, mas também um plano afetivo, um plano ético, um plano político, um plano coletivo. Sobre o primeiro deles, o plano do financiamento da educação, registro que no contexto pré-pandêmico, os nossos esforços eram de acesso e permanência na universidade para a juventude pobre, negra, indígena, com deficiência. Lutávamos ali para que esses jovens pudessem frequentar, usufruir do direito à graduação e à pós-graduação. Refiro-me aqui ao processo de democratização do acesso à universidade pública. Refiro-me aqui à política de cotas, que é um movimento que não surge na universidade. Esse movimento surge muito em função da luta do movimento social, né? Particularmente do movimento negro, se tratando da lei de cotas. Foi a luta, né, que nós vimos implementar essa política e trazer para o contexto universitário outras vozes, outros corpos, outras demandas. Para os dias de hoje, temos que elaborar e implementar urgentemente uma política de recuperação dos e das jovens ao contexto universitário. Cito aqui as pesquisadoras Paula Gonzaga, Vivane Cunha, Lisandra Moreira, né, que pensam a intensidade da pandemia e os diferentes impactos causados pela crise sanitária, e especialmente nos cruzamentos de raça, classe e gênero, e como ela vai interferir, ela vai impactar na permanência, principalmente nesse formato que é o remoto. Nesse novo funcionamento, síncrono, assíncrono, híbrido, remoto, precisamos ser vigilantes para que a política de reconexão
não deixe para trás as conquistas das políticas de cotas. A política de financiamento da educação precisa ser fiel à diversidade da juventude em nosso país, né? As bandeiras aqui, né, encampadas por esses movimentos, são bandeiras pela justiça epistêmica, pelo reconhecimento das diferenças e das desigualdades. Então, a gente precisa pensar, né, a universidade como contexto inicial da formação desse pesquisador, dessa pesquisadora, né, como um campo a ser aí, de fato, investido, né, e garantido, né, das políticas de ação afirmativa. O segundo campo, né, o camada dos investimentos da formação de uma pessoa pesquisadora, eu estou chamando aqui de campo afetivo, e que coloca para nós, né, que trabalhamos com jovens, que pesquisamos com jovens, oportunidades de escuta ativa e sensível, de localizar impasses, desafios, temores e expectativas da juventude, eu vou falar da universitária, né, porque é que eu estou mais, é o que eu tenho, né, mais perto no momento, né, tão diversificada e tão desigual. É preciso pensar em quais novas condições de temperatura e pressão poderemos reencantar o ensino superior de um país ao sul do globo. Refiro-me aqui ao que podemos fazer na condição de formadores e formadoras, de pesquisadores e pesquisadoras, para sustentar o desejo de saber, o desejo de prosseguir. Penso, por exemplo, na potência de posicionar os e as jovens estudantes como contadores de histórias, das histórias suas, dos seus coetâneos, das histórias que vivenciaram ao longo da sua vida, da sua comunidade, né? E eu vou lembrar aqui do projeto de extensão que coordenei durante a pandemia, chamado, a primeira fase da pandemia, @cada semana conta uma história. Esse projeto foi desenvolvido no Instagram e lá os estudantes, eu tenho aqui uma amostra, por exemplo, de estudantes dos cursos de letras, de enfermagem, né, traziam as histórias que lhe ajudaram a enfrentar esse momento pandêmico. E eu convido vocês, então, para quando tiverem um tempinho, passar lá no nosso Instagram, @conta.umahistoria, e encontrar as narrativas e personagens às quais esses estudantes deram vida. Carolina e seus caracóis, o capitão e o marinheiro, o dilema do porco-espinho, que fala muito bem do quão difícil foi manter o isolamento social, a lenda do sol e da lua, a moça tecelã, a felicidade das borboletas, história de avós, o profeta, restos de carnaval, o castelo e os monstros que nos adoecem, uma história autoral de uma estudante do curso de enfermagem, o compadre da morte, o que os olhos não veem, memórias de Emília, para uma avenca partida, a Ioluiá, a alegria de nosso povo, da maravilhosa Conceição Evaristo, e Costura, um conto belíssimo, de uma autora pernambucana. Me chamou a atenção uma grande adesão das jovens mulheres ao convite para contar e narrar suas histórias. Interessante que nenhuma história enviada se repetiu. Tão diversas que eram as narrativas e as mensagens que trouxeram sobre o que precisávamos atravessar nesses tempos pandêmicos. Eu penso também na potência da tecnologia de escutar sonhos. E numa das atividades com os estudantes, eu sugeri a eles a escrita de um caderno onírico. Eles trariam um sonho. Poderia ser o seu sonho, poderia ser um sonho emprestado, poderia ser um sonho inventado. Eles contavam na sala de aula virtual esse sonho. E esse sonho teria continuidade a partir da intervenção de 3 colegas da sala. Cada colega traria uma questão provocadora a ser respondida pelo sonhador. E isso garantiu uma nutrição estética e imaginativa que foi caminho de expressão da dor, do luto, da raiva, da decepção, mas também da esperança.
A terceira dimensão da formação dessa pessoa pesquisadora é a dimensão ética, a dimensão da responsabilidade com a produção de conhecimento. Eu tenho escutado e acompanhado relatos de estudantes de pós-graduação também em agudo sofrimento psíquico. São falas onde eles se autorreferenciam como fraudes, impostores, procrastinadores, desbussolados, desorientados. Muitos redefinindo questões, campos de pesquisa e em negociação contínua consigo mesmo e com os prazos de defesa dos seus trabalhos. O que eu peço a eles é que escrevam. Lembro do Diário de Carolina Maria de Jesus, conto a Carta às Mulheres do Terceiro Mundo, escrita por Glória Anzaldúa, e insisto que escrevam, porque a partir desses dois exemplos, eu pude entender que a escrita é um exercício ético de irredutibilidade. A escrita é um importante regulador das funções acadêmicas vitais, mesmo quando funciona como uma espécie de prestação de contas do dia. O que eu programei para o dia de hoje, o que eu consegui atingir. A responsabilidade ética consiste em buscar manter a atenção e o cuidado com o eu pesquisador em processo. A aparente inutilidade de alguns escritos pode ser a liga que mantém a tarefa de análise sobre o mundo tal como nos aparece, mas também como aspiramos. Acione também o sentido ético de um ato de teimosia, que é se afirmar como pesquisador, pesquisadora, num país periférico, onde tudo e quase tudo pode nos levar a querer desistir. Essa é uma possibilidade. Querer desistir é uma possibilidade que merece ser acolhida e não negada, mas que também precisa ser confrontada com histórias de lutas empreendidas por sociedades científicas. Cito a Sociedade Brasileira, a SBPC, cito associações científicas, cito redes de pesquisadores e pesquisadoras como esta, cito movimentos sociais de luta pelo direito à educação como princípio de vida, biopotência, ferramenta fundamental no enfrentamento à subalternização. Nenhum passo a menos, já basta estarmos em um país periférico. A outra dimensão é a política, e sobre essa camada eu quero abordar as modalidades de investimento que compreendo como compromisso com a justiça social. A grave crise política na qual estamos mergulhados como nação golpeia o nosso cotidiano. E eu chamo de crise política a total ausência de um projeto comprometido com o enfrentamento da miséria, da fome e da violência em suas mais diversas modalidades expressivas. A banalização do mal precisa se fazer questão entre nós, questão de alta magnitude e intensidade, para que possamos nos mover atentos a ela. O cenário de eleições presidenciais em nosso país cada dia mais se anuncia com a aproximação de outubro de 2022. E o nosso engajamento com a pauta democrática precisa ser radical, pois estamos vivendo na própria pele os custos de um governo que, desde os seus primeiros dias, bombardeou a universidade pública, a ciência brasileira, a comunidade de pesquisadores e pesquisadoras. Os ataques, em alguns momentos, foram personalizados. Cito particularmente o patrono da educação, Paulo Freire. E a pergunta que me vem à mente é: quem tem medo de Paulo Freire? Teme-se um legado de resistência quando este é capaz de ensinar a transgredir, como nos diz Bell Hooks. Ensinar a ler o mundo com lentes que focalizam as desigualdades sociais. Então, penso que essa é uma pauta importante para nós, nos munirmos de bons círculos de cultura, como nos diz Paulo Freire, para a leitura apurada das desigualdades que teremos, que já estamos enfrentando em coletivo. Por fim, vou citar a camada do coletivo.
E eu tomo aqui o coletivo como campo de forças, de energia, de pulsação e vibração, como campo de animação, de comunidade de interesse científico. Ressalto a produção do conhecimento como um circuito integrado, como nos diz Dana Haraway, onde o exercício da solidariedade científica será fundamental na travessia de tempos turbulentos. Nesse contexto, o compromisso das mais velhas com as mais jovens será a força potente fundamental. Aciono a nossa função de contadoras de histórias sobre os desafios que nós enfrentamos para aqui chegarmos e desejarmos permanecer. Compartilhar as nossas narrativas para que possa servir de inspiração. Pode ser essa uma tecnologia leve de cuidado, como nos diz Emerson Benri, um cuidado entre nós, e que nos ajude no enfrentamento a tempos pesados de pandemia e pandemônio. Quem sabe assim possamos já ir, né? Já ir naquele sentido, nos despedindo deste tempo e nos preparando para viver dias bem melhores. Que assim seja para todos nós. Axé. Que bonito, Jaileila. Só agradecer também a tua fala tão inspiradora, né? Que toca em pontos tão difíceis, mas com tanta beleza, que nos motiva a continuar aqui, né, na nossa tarefa de pesquisar sobre a juventude, junto com as juventudes. Enfim, estou até emocionada, a tua fala realmente me tocou bastante, eu queria agradecer por isso. Queria perguntar ao pessoal que está nos assistindo se tem alguma pergunta também, se vocês querem dialogar um pouco com os nossos convidados. Eu tinha pedido para a nossa presidenta, aqui, para a professora Heloísa, entrar para dar as boas-vindas, também falar um pouquinho da Rede Jubra, mas vou aproveitar os nossos convidados, que também fazem parte dessa história, e pedir que vocês falem um pouco, né, da importância da Rede Jubra diante desses desafios que vocês colocaram, falem um pouco mais, né, que vocês já mencionaram, e pediria também, se vocês pudessem, comentar um pouco mais sobre duas questões, né, que a fala de vocês acabou me mobilizando a pensar. A primeira é como é que a gente pode pensar as nossas pesquisas, aquilo que eu estava dialogando com a Cis anteriormente, como pesquisadores e pesquisadoras, né, fazer com que nossas pesquisas cheguem a cada vez mais a esses grupos mais vulnerabilizados, mais invisibilizados, né, que muitas vezes nossas pesquisas não dão conta, não chegam até, e não conseguimos compartilhar com esses grupos, né, muitas das suas demandas. E uma segunda questão que tem a ver com essa, né, quais são os desafios atuais de construirmos uma rede de pesquisadoras e pesquisadoras no campo da pesquisa sobre juventudes, mas com a juventude, né, com os movimentos de juventude, como podemos aproximar cada vez mais a participação da juventude, né, para que a gente não olhe a juventude de uma forma que seja tutelada, né, ou com aquela velha forma de fazer pesquisa sobre juventude, mas sem a participação ativa das juventudes. Né? Então, como podemos, né, nos tempos atuais, de tanta dificuldade, de tanta desmobilização, de tanta desesperança, de tantos ataques aos direitos da juventude, como é que a gente pode fazer pesquisa de uma forma a mobilizar, né, a articular, a fazer junto, a trazer para perto as juventudes, os movimentos juvenis. Não sei se me fiz entender. Enfim, passo para vocês dialogarem um pouco mais com a gente, fico também aqui aguardando alguma manifestação das pessoas que estão nos assistindo. Obrigada. Não sei quem quer começar, acho que pode colocar o Assis aqui também. Começo? Ok. Eu primeiro agradecer a Jaileila pela
pela fala tão poética e tão profunda assim, e certamente com uma série de questões muito interessantes para a gente poder também dialogar junto aqui. Acho que essa complementação, ou seja, a Jailema passou muito a dimensão da universidade, nessas 4 ênfases de atuação dessa função pesquisador, e que eu acho muito interessante da gente poder dar continuidade nessa reflexão e voltando naquilo que eu tinha refletido para poder aprofundar as suas indagações, Ilana. Acho que a primeira coisa que me parece importante nesse cenário de pensar como fazer com que as pesquisas cheguem até os grupos vulnerabilizados acho que a universidade, a partir das ações afirmativas, e já estamos aí completando quase 20 anos de ações afirmativas, ano que vem é 20 anos, né? 2002 começou, 2001, 2002, né? Começou efetivamente. A gente já pode dizer que a gente não precisa mais levar as pesquisas até os grupos vulnerabilizados, porque eles já estão dentro da universidade, né? Já estão aí negros, negras, indígenas e quilombolas, ribeirinhos, já estão aí pessoas com deficiência, grupos LGBTI+, mulheres, na sua grande maioria, são universitárias no Brasil, né? Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, construir formas de engajar esses sujeitos na pesquisa, para que eles sejam também coprodutores e co-comunicadores dessas pesquisas com os seus grupos, ou com, enfim, os grupos com que eles trabalham, ou com que vivenciam, né, as suas dinâmicas de vida. Então, eu penso muito nisso, mas por experiência própria, né, sempre tive muitos estudantes, e agora continuo tendo bolsistas que são mulheres indígenas, no grupo que faz parte, ou seja, pesquisando juventudes indígenas, sendo mulheres jovens indígenas. Uma delas, inclusive, é uma mulher Uaral, né? Os Uaral é um grupo que vem da Venezuela para o Brasil, né, com uma vulnerabilidade social ainda mais acentuada, e eu acho fundamental essa possibilidade de estar tendo essa inclusão socioacadêmica, mas com essa finalidade política, né, de conseguir pensar a produção de conhecimento engajado, e são sujeitos que já estão imersos nos seus grupos e, evidentemente, podendo contribuir a partir da academia para os seus grupos, né? E o outro ponto que eu acho que queria só complementar, e aí fazer reforçar essa dimensão do que a Jailema colocou, de que você também tem experienciado, do que eu tenho também experienciado, que é aproveitar esses canais de comunicação, né, dos jovens. Eu tenho agora um grupo que a gente tem um canal no YouTube chamado Prioridade Absoluta, desde o ano passado, e agora um grupo de estudantes que estão pensando junto esse canal, essa administração. É muito legal assim a forma como a gente tem repensado a própria estratégia que o ano passado a gente pensou do canal, né? Ou seja, a gente tem pensado muito na dimensão de duração, linguagem mais acessível, né? Por exemplo, em envolver direito de crianças, adolescentes e jovens com temáticas do Enem, né, para que tenha um engajamento de estudantes que estão aí passando por esse processo de estudo para o Enem, né? Também discutir temas que são muito recentes. Tem uma série chamada Sex Education, que é uma série que está tendo uma série de repercussões sobre educação sexual, e isso é muito legal da gente poder aproveitar e discutir direitos sexuais, saúde sexual, a educação sexual, enfim. Eu estou colocando aqui que são questões que eu estou aprendendo com essas juventudes que estão comigo nesse projeto, e a gente criar estratégias que tenham uma comunicação mais efetiva com os jovens sobre temas que são temas muito válidos para eles hoje, né? Então, nesse sentido, eu penso que esses instrumentos de comunicação, como o Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, né, são todos instrumentos que a gente vai precisar se apropriar, evidentemente, e ao se apropriar, se reconstruir na perspectiva da comunicação acadêmica, né, que a gente precisa, evidentemente, exercitar esse cenário de reconstrução para, de fato, ter uma comunicação mais efetiva e, de fato, ter um retorno dessas pesquisas para os sujeitos jovens que participam delas ou que têm interesse em conhecer mais dessas pesquisas. Os desafios atuais de construirmos uma rede de pesquisadores e pesquisadores, assim, eu acho que tem um desafio muito evidente, né, que é o desafio da gente conseguir lidar com essa sobrecarga do ritmo de trabalho e construir uma rede de pesquisadores que levem em conta isso. Por isso que quando eu discuti a questão de humanizar a nossa atuação, é de realmente lidar com essas frustrações, esses medos, esses anseios, essas capacidades e incapacidades que esse ritmo do trabalho remoto colocou para todos nós, colocou para os jovens e colocou para nós, e nós,
não jovens e nós jovens enquanto pesquisadoras e pesquisadores. Né? Então, eu acho que esse é um lado que a gente tem exercitado, né, Ilana, ali no GT do PDMS, que realmente ter uma certa, acho que uma certa paciência da gente lidar com esses ritmos que estão colocados e de certo modo, controlar melhor, né, o que a gente pode e não pode fazer. Talvez é mais o que a gente não consegue fazer do que a gente consegue fazer. Né? Mas, junto com isso, eu vejo muito uma conexão da gente tentar pensar essas articulações a nível nacional e internacional, tentando construir pesquisas comparadas, tentando construir cenários que consigam mostrar diferentes contextos, né? E, a partir disso, ter uma incidência talvez mais ampla, né, dessa pesquisa a nível nacional, a nível internacional, a nível desses vários contextos. Acho que uma rede pode ter essa perspectiva de análises comparadas, análises multicontextuais, né, para que a gente consiga ter um nível de intervenção e um nível de reflexão maior, né, e acho que as redes têm esse potencial. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode estar refletindo junto, mas a Jailila pode também contribuir muitíssimo com essas reflexões, são reflexões muito profundas e que certamente não são só para agora, são para a continuidade da Rede Jubra, né, para os próximos passos, né, para que a gente possa, de fato, construir uma e socialmente possível de trazer retornos para essas juventudes. Então, bom, Ilana, boas questões, né? Assim, fica difícil assim da gente mensurar, né? Esse desafio, essas dificuldades, né? É sempre um exercício imaginativo. Uma coisa que tem me chamado a atenção nossa, a gente falava dos tempos da pesquisa, né? Então, a gente, no contexto pré-pandêmico, a gente já vivia as voltas com o tempo da pesquisa, né? E principalmente quem trabalha com pesquisas participativas, né, sempre se sentia muito incompreendido, né, com certas exigências de um imediatismo de análise, de produção de dados, quando, na verdade, a gente precisava de mais tempo para fazer a coisa acontecer, né, de mais tempo para engajar. E eu diria que hoje a gente precisa de mais tempo para observar e saber o que é que vai fazer, né? Saber o que é que vai funcionar ali. Isso sempre foi assim do métier da pesquisa, mas me parece que hoje é mais aguda a necessidade de observação, né? E a necessidade de acompanhamento, a necessidade de estar, né? De estar junto com, né? E aí a gente pensar, né? O que esse estar junto com, o que acompanhar, né? Esses jovens pode nos levar aí a construir dispositivos de pesquisa, né? Essa questão da comunicação, né, assim, eu tenho me preocupado muito também com o excesso, né? O excesso de informação, a saturação, né? E aí eu penso que para o nosso próprio resguardo, né, no sentido do nosso cuidado, pensar de fato quais as estratégias comunicacionais que a gente quer bancar, que a gente quer investir, que a gente quer desenvolver, né? Talvez não sejam todas que estão aí disponíveis, né? Talvez não seja, né? Ou a gente pensar, né, que cada um aqui vai ter um perfil de comunicação, né, e que vai poder investir nele para fazer com que os dados de sua pesquisa, as reflexões sobre suas pesquisas circulem mais e melhor. Mas uma coisa curiosa que me chamou a atenção numa pesquisa mais recente que eu concluí sobre violência contra a mulher em tempos de pandemia, a pesquisa feita pela bolsista PIBIC Ítala,
né? Ela chamava atenção para uma estratégia que a rede de proteção tomou de fazer com que os anúncios da rede passassem na comunidade, naqueles carrinhos de som, bicicleta de som, porque foi a forma que encontraram como mais eficaz, porque as mulheres que eles atendiam não estavam, né, conseguindo acessar a rede de uma outra forma, conseguindo acessar as informações, né, de denúncia de outra forma. Achei aquilo bem curioso, assim, né? Então, a gente sai de um modelo aí super de ponta, que pode ser esse, né, do TikTok, e a gente volta para um modelo que é o carrinho de som passando na comunidade e dando aí as informações sobre a quem recorrer, né? Então é isso, eu acho que a gente está num exercício de uma produção constante de radar. A gente está aí com esse radar assim, muito buscando entender, né, o que é essa turbulência toda. E aí, para mim, assim, a questão que fica nós vamos precisar ficar muito perto, nós vamos precisar observar por mais tempo. Muito bom, Assis e Jaileila. Agradeço demais as colocações de vocês que nos fazem pensar, né? Trazem reflexões muito importantes sobre o nosso fazer, pesquisa. Eu estava olhando aqui as manifestações, muita gente já passou por aqui, participantes da Rede Jubra, outras pessoas que estão conhecendo agora, se aproximando. A Heloísa, ela agradece, né? A nossa presidente da Associação da Rede Jubra agradece a participação do Assis e da Jaileila. Aproveita para convidar, eu também aqui reforço o convite, para quem não conhece ainda, que conheça a Rede Jubra, que se juntem à Rede Jubra, né? Tem a página lá, tem um site na internet que vocês podem procurar informações de como se associar, participem das atividades, dos eventos, para que possamos fazer justamente isso que o Assis e a Jaileila acabaram de mencionar, né? Estar junto, estar próximo, para pensar pesquisas relevantes, comprometidas, né, com as juventudes. Quando eu menciono essas juventudes mais invisibilizadas e vulnerabilizadas, né, o Assis menciona a abertura que a universidade tem tido nos últimos anos para alguns recortes das juventudes, mas ainda temos outras juventudes ainda tão, né, isoladas da academia, e é um pouco com elas também que a gente tem se preocupado, né? Assim, as juventudes em situação de rua, juventude privada de liberdade, né, do sistema socioeducativo, a juventude no sistema prisional, enfim. Então, nós sabemos hoje que a letalidade juvenil e o encarceramento da juventude são ainda dois grandes problemas que vivenciamos no nosso país, né? E vocês trazem reflexões muito importantes a respeito desse fazer sensível e comprometido com essas diversas juventudes. Tem uma pergunta aqui do Gabriel que eu vou ler para vocês, que ele colocou aqui para mim, e aproveito para convidá-los a fazer as considerações finais, a despedida do nosso seminário regional, que ele tem a intenção de ser, né, curtinho, mas que possamos mobilizar cada vez mais pessoas para estar junto aqui da Rede Jubra, especialmente as pessoas que estão aqui na região Norte e Nordeste, que se aproximem, que cheguem junto, né, para ajudar na construção dessa rede que é nossa, né? É de quem faz realmente pesquisa para as juventudes. Então, Gabriel, ele fala o seguinte, que são muitas as queixas de jovens que estão na pós-graduação, falta de recursos materiais, expressos na falta de bolsas, ou em uma bolsa defasada, constantes constrangimentos, inclusive do governo via governo federal, destruição das perspectivas de inserção profissional na academia, devido ao avanço do projeto ultraliberal de destruição do Estado, etc, etc. Tudo isso vem contribuindo para a construção de uma condição que atrela o meio acadêmico à experiência de sofrimento e que em não raras situações, envolve adoecimento mental e exaustão física, né? O Assis também trouxe aí a dimensão da saúde mental, que é extremamente importante, que tem afetado gravemente a juventude, né? E aí o Gabriel, então, conclui sua pergunta. Nesse sentido, gostaria de saber se há, na agenda de pesquisas da Rede Jubra, um espaço dedicado para investigar as condições que perpassam os jovens que estão envolvidos com o trabalho acadêmico, né? Não sei se vocês têm condições de responder
sobre a rede, mas se puderem falar das pesquisas de vocês, né, e comentar um pouco a questão do Gabriel, e aí também já ir fazendo as considerações finais. Tá certo. Primeiro, Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu diria que essa é uma reflexão não somente, talvez, da Rede Jubra, mas eu acho que de todos nós que somos professores e professoras universitárias, como bem disse a Jaiuela, isso é uma questão que a gente tem vivenciado na pele, no sentido de estar acompanhando diretamente em cada universidade. E não, eu diria que não é de hoje, acho que a pandemia só agudizou, só intensificou mais esse cenário de precarização das condições estudantis na pós-graduação e na graduação, mas a pós-graduação é o que tem a referência da pergunta, né, e que a gente tem tanto uma dimensão institucional de lutar por políticas de permanência estudantil, de bolsas, de qualidade de laboratórios, enfim, de toda essa estrutura que tem que ser dada para que consiga ter uma condição melhor em termos estruturais de fazer a sua pesquisa, quanto também a dimensão emocional, né? Eu diria a dimensão desse tempo, vou brincar aqui um pouco com o que a Jaila falou, né? Esse tempo do fazer pesquisa, né? Que, por um lado, acabou se flexibilizando, né? Devido a próprias restrições da pandemia, então muitos programas de pós-graduação alargaram o tempo para poder desenvolver o mestrado, o doutorado, sabendo dessas dificuldades, né? De desenvolver a pesquisa, de conseguir coletar dados, mas, por outro lado, eu acho que a gente precisa cada vez mais, e o relatório lá do Conjuve mostra isso, né? O primeiro item que os jovens colocam como sendo qual é a política que eles querem que, de fato, tenha mais centralidade em torno para as escolas. Eles colocam uma política de assistência psicológica. Né? Não é a política de segurança alimentar, até aparece lá, mas não é a primeira, não é uma questão de melhoria da qualidade estrutural da escola, é uma forma de escutar esses jovens de maneira qualificada, né, para que, de fato, se possa pensar e compreender e fazê-los, né, desenvolver esse lado enfim, dos seus sentimentos, das suas emoções, né, dessas frustrações e de lidar com essa pandemia. No contexto em si da universidade, eu acho que a gente tem que ter um exercício, eu digo enquanto professoras e professores, muito cuidadoso com essas exigências acadêmicas, né, que são exigências de prazo, exigências de produção, né, a cada vez mais uma exigência produtivista, né, que tem se acentuado muito nos últimos anos, né, para a gente conseguir recursos, para a gente conseguir, enfim, a nota dos programas de pós-graduação. Né, então, eu tenho muito cuidado com essa dimensão, eu diria, quase que mercadológica que tem se transformado as universidades, porque não é essa dimensão que a ciência, de fato, tem que atuar, né, e é uma dimensão muito mais humanista, inclusive uma humanista para dentro dessa relação entre professores e orientandos e orientandas, né, entre esse círculo acadêmico afetivo que se forma nas comunidades, né, de cada universidade. Né. Então, essa dimensão, para mim, também é muito importante da gente poder ter essa atenção, ter essa sensibilidade, porque, de fato, eu tenho visto essa dimensão do sofrimento, essa dimensão do adoecimento, essa dimensão, e que isso está resultando não numa evasão, numa desilusão com a universidade, ou com a educação como um todo. Isso já vem, não é de agora. Né? Por exemplo, em 2008, fiz uma pesquisa sobre nas escolas públicas de Belém, 2 escolas públicas, e me chamou muita atenção quando a gente perguntou para os estudantes das escolas públicas qual é o melhor momento que você acha, qual é o momento que você acha mais interessante na escola. Acho que a pergunta era mais ou menos assim, e 10%, o universo de mais ou menos umas 300 pessoas responderam a saída. Isso me colocou questões assim, muito emblemáticas de por que a saída é o melhor momento da escola, porque ele não se sente participante daquela comunidade, não se sente afetivamente vinculado àquela comunidade, àquele ambiente, né? E essa saída significa estar fora, para mim, melhor do que estar dentro. Né? Então, isso tem ressonâncias muito fortes hoje em dia na universidade e na escola, né? A gente precisa continuar debatendo e a pensar tanto políticas estruturais, como bolsas, como essas que vão garantir a permanência estudantil no sentido estrutural, como também essas relações mais afetivas, essas relações mais diárias, essas questões das exigências acadêmicas, né, porque elas precisam ser muito bem repensadas, né, para a gente poder lidar de maneira muito
diria, adequada, e não ter tanto essa fuga de cérebros para fora, como a gente tem visto, né, porque não vê oportunidade de continuar, tanto fazer pesquisa quanto no sentido laboral, quanto também uma desilusão com a academia, né, e com essas exigências que não consegue dar conta, né, devido a vários motivos. Então, eu sou muito solidário, sim, a essas reflexões e a ação nesse sentido, e acho que a Rede Jubra, e assim como as nossas universidades, têm que estar pensando permanentemente isso, a questão da metodologia também de ensino remoto, é uma discussão também que precisa ser também desenvolvida, por mais que a gente queira muito voltar para o presencial, a gente precisa discutir muito essa metodologia de ensino remoto, desenvolver metodologias que sejam adequadas para esse contexto de ensino remoto, né, e que promova alguma forma de encantamento, se for possível, ou de reduzir o impacto do desencantamento com a educação, enfim, com esse cenário que a gente está vivendo hoje em dia do ensino remoto e dos vários dilemas que estão colocados para esse ensino remoto, para essas diversidades de juventude, como você apontou, Ilana. Por mais que a gente esteja dizendo que é preciso ter um acesso a esses meios de comunicação, mas muitas juventudes estão excluídas desse cenário digital, da internet, né, e que não é esse roteiro para elas. A gente tem vivenciado isso muito no contexto da educação, do ensino remoto, que, enfim, na minha sala de aula também a gente teve um impacto enorme da participação de jovens, porque no meu curso são estudantes de pós-curso tradicionais, né, e, assim, 70% não está participando do ensino remoto, por vários motivos, mas, sobretudo, pela exclusão digital, né, que não consegue ter acesso à internet, não consegue ter acesso ao computador, né, para desenvolver o seu ensino remoto. Então, evidentemente, isso são questões que nos preocupam muito, né, e que a gente vai continuar discutindo nas universidades e na Rede Jubra, porque esse é o nosso contexto, essa é a nossa vida diária, essa é a nossa reflexão que fica para hoje e para os próximos anos, eu diria. Eu super concordo com as colocações de Assis, né? Esse é o nosso contexto, né? É nessa situação, né, com esse campo aí tão desafiador que a rede surge. Lembro da nossa assembleia virtual, né? Lembro da última eleição que aconteceu de modo virtual. Então, essa relação, né, de um contexto tão desafiador com a diversidade também, né, das experiências aí que nós temos acumulado, né, ao longo aí do nosso processo de formação como pesquisadores, como pesquisadoras, digamos assim, a gente vai ter que produzir um bom encontro, né, entre esse desafio, que é o tempo presente, nós temos que ser pesquisadores e pesquisadoras do nosso tempo presente, nós temos que lidar com essa ontologia histórica do presente, e enfrentar esses desafios, né? Da forma o mais criativa, o mais coletiva, o mais solidária possível. Eu deixaria assim, esse recado, essa esperança, e esse desejo de que a gente continue, né, investindo no nosso processo formativo, né, investindo na universidade, né, que é quando a gente pensa na formação do pesquisador, né, não é possível essa formação sem que a gente, né, dê conta, sem que a gente cuide desse cenário que são as universidades públicas, que é o ensino superior no nosso país. Então, de fato, né, é um tema urgente, é um tema quente, né, é um tema que nos demanda nesse momento. Né? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né, dialogando, conhecendo a Assis, né, a gente ainda não se conhecia, então um prazer te conhecer, né, e parabenizar a Ilana aí pela organização desse momento. Eu não esqueci de me dar a saudação final, mas agradeço muitíssimo também, viu, Ilana, Jaileila, esse momento, a oportunidade de conversar e conhecer a Jaileila, já conheci a Ilana antes, e poder somar mais essa parceria com a Rede Jubra. Obrigada, então, gente. Não poderíamos ter escolhido melhor nossos convidados, né, de hoje, a Jaileila e o Assis, que contribuíram muito
para as reflexões aqui no nosso seminário regional, primeiro seminário regional Norte-Nordeste, aqui da Rede Jubra. Espero que venham outros e que vocês estejam junto com a gente também. Agradecer a todo mundo que ficou assistindo até agora. Repetir mais uma vez que essa live vai ficar gravada no nosso canal, então quem quiser, né, compartilhar essas reflexões tão importantes, pertinentes sobre pesquisa e os desafios da juventude brasileira, né, fica aqui o registro. Eu também coloquei no chat o site da Rede Jubra, para quem quiser conhecer melhor, se aproximar, né, fazer parte da rede. E acho que é isso, desejar, então, força para todo mundo, né, para enfrentar esses desafios tão difíceis, mas também muita esperança, né, e esperança em dias melhores, que certamente virão com muita luta coletiva. Mais uma vez, muito obrigada. Eu sei que está todo mundo cansado, está todo mundo exausto, mas é sempre tão importante e renova tantas energias, né? Quando a gente se encontra, quando a gente está junto, quando a gente consegue ouvir um ao outro. Então, muito obrigada para vocês. Mais uma vez, boa noite e até a próxima.